4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Número de casos de dengue em Marília dobra em uma semana. Preocupação em relação ao Aedes aegypti. Vai viajar no carnaval? Tome a vacina contra a febre amarela. Aliás, falando em carnaval, a abertura oficial do Carnaval de Marília neste sábado com bagunça do circo na região central de Marília. Reforma previdenciária. Complexidade, debates, preocupação. Daqui a pouco uma matéria completa em relação a essa questão também. Na Câmara Municipal, projeto que prevê 17% de reajuste para o salário do prefeito, do vice e do secretariado. Atenção! Declaração do imposto de renda. Prazo para a apresentação da declaração entre 7 de março e 30 de abril. E teremos novidades no futebol. Clássico no Paulistão, Palmeiras e Santos deste sábado. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. O governo vai tentar aprovar ainda no primeiro semestre a proposta da reforma previdenciária. Da Câmara Federal precisa de 308 votos. O assunto continua provocando muito debate, complexidade, crítica, elogio. É um assunto realmente complexo. Confira nesta matéria especial. A reforma da Previdência prevê que a idade mínima para a aposentadoria das mulheres suba de 60 para 62 anos. Para os homens, se mantém em 65 anos. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos. A reforma não permite mais a aposentadoria apenas pelo tempo de contribuição, que hoje é de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Há 3 regras de transição. Por idade mínima, começando em 2019 com 56 anos para mulheres e 61 para homens. O aumento ano a ano é gradativo, até chegar em 2031 nos 62 anos para mulheres e 65 para homens. A transição por tempo de contribuição mais o fator previdenciário prevê 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens, mais 50% de pedágio. Se faltar um ano para a aposentadoria, tem que trabalhar mais 1 ano e meio. Isso vai reduzir a aposentadoria para quem para de trabalhar mais jovem. E a transição por pontos prevê que a soma atual de 86 para mulheres e 96 para homens aumente 1 ponto por ano até chegar em 2033 nos 100 pontos para mulheres e 105 para homens. A regra para os servidores públicos será a seguinte: 62 anos de idade para as mulheres e 65 para os homens, com pelo menos 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Para os professores do setor público, a idade mínima será de 60 anos, com 30 anos de contribuição para homens e mulheres, com pelo menos 10 anos no serviço público. Hoje, os parlamentares ganham de aposentadoria uma parcela do salário para cada ano de mandato. Isso significa que quem ficar 35 anos no parlamento e tiver 60 anos de idade, recebe o salário integral, R$ 33.800. Se a reforma for aprovada, os novos políticos receberão o teto do INSS, o mesmo que vale para todo trabalhador, quase R$ 6.000. Para quem já tem mandato, haverá uma regra de transição. Será preciso atingir as idades mínimas propostas pelo governo para os trabalhadores. Eles terão ainda que pagar uma espécie de pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição restante para se aposentarem. Todos os parlamentares vão para o regime geral dos novos e os atuais, aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição. Já está valendo para quem está no regime e não entra mais ninguém nesse regime. Vale para a União, estados e municípios. Na aposentadoria rural, a idade mínima será de 60 anos. O tempo mínimo de contribuição será diferente.
Para policiais civis e federais, 25 anos para mulheres com 15 anos de carreira e 30 anos de contribuição para os homens com 20 anos de carreira. Para agentes penitenciários, o tempo mínimo é de 20 anos para homens e mulheres. A reforma da Previdência determina que os idosos mais pobres recebam um benefício assistencial de R$ 400 a partir dos 60 anos. Para receber um salário mínimo, a idade aumenta de 65 para 70 anos. Já os aposentados que continuarem trabalhando não receberão fundo de garantia e também não terão direito à multa de 40% na demissão sem justa causa. A reforma da Previdência aumenta a contribuição de quem tem salários maiores. Hoje, as alíquotas por faixa salarial variam de 8% a 11%. Com a reforma, vão de 7,5% a 11,68%. Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com justiça, quem ganha mais contribuirá com mais. Quem ganha menos contribuirá com menos ainda. No pronunciamento em rede de TV e rádio feito ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro destacou o que considera ser o ponto alto da reforma apresentada ao Congresso. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Para este economista, a reforma da Previdência é necessária. A urgência do governo está em mandar um recado para o mercado. Este governo não é conivente com o rombo nas contas públicas, portanto, com o fim no Brasil. Isso pode abrir caminho, por exemplo, para a redução da taxa de juros, e eles acreditam que com isso haverá uma retomada da atividade econômica, e isso tem um efeito multiplicador importante. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nota dizendo que não se pode realizar modificações em atropelo aos direitos sociais igualmente previstos na Carta Magna, conquistados com muito sofrimento e dificuldade pelo povo brasileiro. Para contribuir com o debate, convoca uma audiência pública no final de março. Na verdade, a proposta ela tem um cunho totalmente econômico. É preciso acertar as contas, não tenhamos dúvida, mas é importante que tenhamos um equilíbrio entre o econômico e o social. De que adianta eu ter uma regra para 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, e eu não tenho emprego, eu tenho um problema de empregabilidade. Hoje, as pessoas com 57, 58 anos que trabalham numa empresa, elas são demitidas, elas não têm emprego até 65 anos. O assunto é complexo. A partir de hoje, teremos a participação do advogado João Fernandes Mori como nosso comentarista especial aqui no 4 Notícias. E ele, entre aspas, estreia falando sobre a proposta da reforma previdenciária. Doutor João Mori, boa noite. Obrigado por atender ao convite. Será uma imensa honra. Mas, afinal de contas, na sua opinião, qual o grande objetivo da reforma da Previdência? Boa noite. Primeiramente, boa noite, Zé Henrique. Boa noite, amigo telespectador. Qual o grande objetivo? Essa é a resposta que todo mundo busca. Nós ouvimos as declarações do economista, da outra senhora, enfim, mas ninguém define com certeza o porquê dessa reforma. O trabalhador, aquele que contribui, pensa que a reforma visa melhorar a sua aposentadoria. Longe disso, mas muito longe disso, infelizmente. Essa reforma visa unicamente, e aí foi dita pela senhora que acabou de passar a entrevista... Só a colega advogada. Colega advogada, que é o aspecto econômico. Mas por que o aspecto econômico? Porque o INSS, ou a Previdência no seu todo, está arrecadando menos do que paga em face das aposentadorias e de outros benefícios sociais ou previdenciários? Não acredito. Não acredito. Porque se fosse isso, seria muito mais fácil a reforma. Agora, o que visa essa reforma? É tentar cobrir o rombo que, segundo os economistas da própria Previdência, gira em torno de bilhões por ano. Mas por quê? A aposentadoria do povo brasileiro está tão alta assim? Ou é a aposentadoria das classes privilegiadas, justamente aquelas que não vão ser atingidas pelas reformas? Essa preocupação eu tenho. Até porque, José Henrique e telespectador amigo, eu tenho 70 anos, 48 anos só de advocacia, sem contar mais 15 de contabilidade. Sou aposentado com R$2.000 por mês. Será que esses R$2.000, para quem contribuiu por tanto tempo, está fazendo com que esse rombo aumente bilhões por ano? Ou será que esses bilhões são de outros rombos?
Até porque a própria Previdência permite que 30% da sua arrecadação seja transferida para outros segmentos que não a Seguridade Social. Então essa reforma é preocupante. Aliás, toda reforma é preocupante. Até porque você não sabe em que condições que foi construída essa casa ou essa Previdência. Isso é que precisaríamos buscar. Essa história de falar que quem vai ganhar mais vai pagar mais, grande coisa. Pelo óbvio que não só vai receber mais, como já está recebendo mais e de há muito. Agora, aumentar, como foi dito pela colega advogada, a idade para se aposentar é querer que o trabalhador morra trabalhando e não faça jus à aposentadoria. Ah, mas a família vai ficar com a pensão. Quem? A viúva? Que invariavelmente tem a mesma idade e pouco tempo de vida, pelo menos é essa a expectativa. Tem as exceções? São poucas. Mas pelo que nós vimos aí, hoje o trabalhador, se aprovada essa reforma, se aprovada, até porque para aprovar, Zé, o caminho é longo. O caminho é longo. Foi para a Câmara, como você disse, precisa de 2/3, não é fácil. Vai para o Senado. Se o Senado aprovar, aí volta para promulgar, enfim, o caminho é longo. Vai ter muita discussão, que aliás, já vem tendo. Por quê? Porque as minorias privilegiadas são mais fortes do que a maioria mal representada, até mesmo pelos seus sindicatos. Então me preocupa, não vejo que seja essa a solução para o problema econômico do Brasil. O problema econômico do Brasil, aí sim, é a retenção de vez dessa corrupção desenfreada que atinge todas as cidades do Brasil. Não é só na esfera federal, é na estadual e é na municipal. Nós estamos convivendo com isso. A hora que conseguirmos refrear essa corrupção, esses desvios, esses desmandos, não há que se falar em reforma da Previdência, a não ser para melhorar a aposentadoria do trabalhador. Porque a aposentadoria do trabalhador é uma vergonha. Independentemente do que você paga, sobre 10 salários, que é o teto hoje, você se aposenta com 5 mil e pouco. É a limitação. Agora, 10 salários hoje seria 9 mil. Por que é limitado a 5 mil? Aí porque tem fator previdenciário, tem isso, tem aquilo, enfim, aquelas manipulações, aquelas ginásticas, que olha, nem sendo economista entende, Zé, com todo respeito. Daqui a pouco, João Mori vai comentar o que está tramitando na Câmara Municipal, proposta para elevar o salário do prefeito vice-secretariado em 17%. Destaques do momento da imprensa nacional. Crise na fronteira Brasil-Venezuela, hein? A situação é tensa, pois é, a ação do Brasil é humanitária, de acordo com o governo Bolsonaro. Aliás, ele comandou uma reunião de emergência hoje em Brasília. A ação do Brasil é humanitária e não visa política, diz porta-voz do governo. Confronto da fronteira entre Brasil e Venezuela deixa 2 mortos e 15 feridos. Vamos aguardar agora, porque o clima é tenso. Desemprego é o maior em 7 anos nas capitais. Entrega da declaração do imposto de renda começa dia 7 de março e vai até 30 de abril. Atenção, contribuinte poderá checar no dia seguinte da entrega se caiu na malha fina. É a grande novidade. Programa para declaração estará já disponível na próxima segunda-feira, diz a Receita Federal. Conta de luz, atenção, em março também não haverá taxa extra. Ainda, servidores com altos salários ameaçam ir ao Supremo contra a alíquota de 22%. Mesmo com mudanças na CLT, aviso prévio e verbas rescisórias lideram pedidos da Justiça. Bispos serão obrigados a denunciar casos de pedofilia dentro da Igreja Católica. A reunião do Vaticano é em nível mundial e vai definir medidas a serem implantadas pelo Vaticano, pelo Papa, com relação a assédio sexual dentro da Igreja Católica.
Marília. Afife Domingos é nomeado assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. E atenção, Conselho Federal de Medicina revoga a resolução que regulamentava a telemedicina no Brasil. Pois é, já havia até elogio, como tínhamos algumas críticas com relação à telemedicina, a informação agora é essa. Conselho Federal de Medicina revoga a resolução que regulamenta a telemedicina no Brasil. No futebol, neste sábado tem clássico pelo Paulistão, 19h, Palmeiras e Santos. No domingo, 17h, o São Paulo pega o BR Brasil, como teremos também o Corinthians jogando às 19h em Ribeirão Preto, diante do Botafogo. Daqui a pouco você confere também Carnaval. Bagunça do Circo abre tradicionalmente o Carnaval de Marília neste sábado nas ruas centrais de Marília. Também vai viajar em especial para o litoral neste Carnaval, tomar a vacina contra a febre amarela. Daqui a pouco você confere.